Senhor Jesus. Então, irmãos, antes de nós entrarmos na palavra de hoje, vamos tirar um momento de oração para que o Espírito Santo coloque essas palavras dentro do nosso coração e que a gente realmente possa vivê-las, né? Não somos meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Isso é o que nos diferencia, né, das pessoas comuns, né, dos filhos que obedecem ao Senhor, porque ouvem e praticam a sua palavra. Amém? Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso, onde podemos glorificar o Teu nome, podemos cantar a Ti, louvar ao Senhor, pela Tua obra redentora, Senhor. Nós estávamos distante de Ti, mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que nos buscou, nos resgatou e nos levou de volta ao Pai. Amém. Hoje nós temos essa certeza, que nós temos um Pai que é amoroso e que cuida de nós. Amém. Nesse momento, Senhor, pedimos a Tua intervenção, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos ouvir, compreender e praticar a Tua palavra, Senhor. Sermos verdadeiros filhos que Te honram, que Te obedecem, que Te louvam em cada ato das nossas vidas, Senhor. Amém. Fala conosco nessa manhã, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. E o título da nossa reflexão hoje é A Nossa Luta. Há uma luta que todos estamos travando. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho dessa luta. Que luta é essa? Hebreus capítulo 12. Então, vamos lá. 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Trecho precioso da palavra de Deus, né? Muitas vezes não cai bem aos nossos ouvidos, né? Disciplina, correção, açoite, mas isso faz parte do plano de Deus, e nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vocês já ouviram falar de um termo trindade infernal? É esquisito, né? Porque a gente trata da trindade espiritual, do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele trabalhava muito em cima dessa trindade infernal. Ele dizia que essas três forças em conjunto
trabalham para tentar destruir a nossa fé. E que trindade é essa? Ele está falando do Satanás, do pecado e do mundo. Essas três forças atuam contra nós, irmãos, e nós não podemos ignorá-las. Então, essa trindade refere-se a uma atuação conjunta de Satanás, do mundo e da nossa própria natureza pecaminosa, a carne, o pecado que também habita em nós. Mas essa trindade infernal não é a ênfase. A ênfase é na trindade espiritual, que venceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Ontem, graças a Deus, já estou me recuperando um pouco melhor, né? Voltando os movimentos da mão, recuperando a força. Aí eu fui encarar um servicinho de jardinagem, né? Peguei a enxada, peguei o facão e desci lá no meu pedacinho do Éden lá, cuidar um pouco das plantas, das mudas que eu tenho lá. E como eu fiquei um tempo longe daquilo, né? Nós fomos viajar. Foi aqui pertinho, tá? Não foi nenhuma Eurotrip, mas valeu também. Depois eu fiz a cirurgia da mão, né? Fiquei um tempo sem poder me movimentar, fazer força nem nada. Quando eu volto lá, o que acontece? Aquilo ali está tomado de praga, infestado. As mudinhas que eu tenho lá, que eu estou cultivando, preservando, esforçando para elas desenvolverem, né? Estava tudo coberto de praga, né? E naquele momento eu me lembrava sempre de um versículo. Falei, Senhor... Aí eu nem lembrava o endereço dele direito, mas aquilo ficava na minha cabeça. E é o verso 4 do capítulo 12 que nós acabamos de ler. Ele fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Isso é muito forte, irmãos. Então nós temos essa luta. Satanás, o mundo, o pecado está agindo sobre nós. Mas será que nós estamos resistindo e vamos resistir se chegar ao ponto até de sangue ser derramado? Senhor Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que eu lutava arduamente para eliminar essas pragas, que não dão folga para minhas plantinhas, era impossível não fazer um paralelo desse versículo, dessas pragas, com a nossa vida cristã. O que é uma praga? Daí eu fui só buscar uma definição para a gente entender aqui. Ela refere-se a um organismo, doença ou situação que causa prejuízo econômico e ou ambiental. Exemplo, que nem o exemplo que eu estou dando aqui, que é na área ambiental, né, cultivo. São insetos nas plantações, lagartas, formigas, fungos, etc. Isso aí está infestado, em todo lugar tem. E para que a gente possa cultivar algo, nós vamos ter que lutar contra essas pragas. O curioso, no meu caso, esse que eu estou trazendo para vocês aqui, mas não é algo particular meu, é um problema que está em todo o país. Depois vocês pesquisem, tem vários vídeos, várias notícias, que além dessas pragas, que são nativas, já estão aqui, tem uma luta feroz sendo travada com uma árvore, que ela é de uma espécie invasora e que está infestando o nosso país. Principalmente aqui a nossa região, né? Limeira, Piracicaba, a gente vê como que isso está. O nome dessa árvore é leucena. É uma árvore tida como invasora. Ela foi trazida para o Brasil, veio do México para cá, na década de 70 mais ou menos, com a incumbência de se tornar alimento para o gado e de recuperar áreas degradadas. Só que o que aconteceu com essa árvore? Por ela não ser nativa, ela não sofre os ataques que as árvores nativas, que as plantas nativas sofrem. Então, ela não tem predadores, né? Não tem insetos, não tem lagarta, nada quer comer ela, nada quer se alimentar dela. Ela tem um crescimento muito rápido e ela tem uma capacidade de esterilizar o solo ao seu redor. Então, quando essa árvore ela cresce, gera as sementes dela, essas sementes caem no solo, tudo que está ao redor ali se enfraquece, perde a sua força de crescimento e aí ela fica sozinha. Aí os agrônomos, eles chamam isso de deserto verde. Porque você olha, você passa num leito do rio, tá arborizado, tudo verdinho. Mas se você chegar perto, você vai ver que é tudo de uma árvore só, de uma única espécie. É um deserto verde. Não tem benefício para a fauna, para a flora, nada. É uma única espécie. Não há diversidade. Isso é péssimo, né? Então, ela tem essas capacidades. Então, você está conseguindo fazer um pequeno paralelo do que essa praga, da situação dos invasores,
um paralelo com a nossa vida cristã, eu vou tentar explicar um pouquinho. Então, assim como as plantas nativas, nós estamos sujeitos a todo tipo de ataque. Nós também somos nativos, entre aspas, né? Nós fomos criados do pó da terra, certo? Como o Senhor disse lá em Gênesis. E, aliás, nós estamos rodeados de pragas. E elas estão constantemente nos atacando. Você já observou que muitas vezes pessoas incrédulas ou até com uma fé diferente da que nós temos de um Deus Pai, Criador de todas as coisas, parecem prosperar muito mais do que cristãos devotos? Você já reparou também que muitas vezes pessoas mundanas conseguem influenciar muito mais do que cristãos piedosos? Você já presenciou cristãos por toda parte do mundo sofrendo com calamidade, com enfermidade, com perseguição, discriminação, etc. Tudo isso é muito fácil da gente ver. E nós, cristãos, não estamos isentos a esses ataques, a essas calamidades, a essas pragas. E quem falou algo diferente para nós, quem falou algo diferente disso para os cristãos, anunciou um falso evangelho. Né? Muito se ouve, né? Venha para Jesus e os seus problemas estão resolvidos. Basta você sintonizar umas estações de rádio aí, alguns programas de televisão, que o evangelho que está sendo pregado é esse. Que se você entregar tudo, que se você se entregar para o Senhor, a sua vida vai mudar. Os seus problemas vão ser resolvidos. Você agora vai ter uma vida abundante, próspera. Mas, irmãos, nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, que não é exatamente essa mensagem que o evangelho nos traz. Nós devemos buscar o Senhor? Claro. Mas qual que é a motivação? Qual que é o empenho que Deus coloca na sua mensagem e para que nós nos rendamos a ela? É que nós somos pecadores. É que nós não podemos agradar a Deus. Nós estamos distante dele. Mas Ele providenciou um plano para nos levar de volta, né? Para nos resgatar de novo. Então, esse evangelho diferente, que tenta nos livrar dos sofrimentos, não é algo novo. Aqui em Hebreus 12 nós vemos uma exortação a nós permanecermos firmes, mesmo diante de sofrimentos externos. Permaneça firme, irmão. As adversidades, elas virão. Os problemas virão. As enfermidades virão. Mas nós precisamos permanecer firmes. Como nós vamos permanecer firmes? Ele vai nos dar o caminho aqui, né? Por isso que eu fiquei tanto com esse versículo do 4 na minha cabeça. Que na vossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Se nós formos estudar um pouco a história dos primeiros cristãos, dos primeiros mártires, irmãos, o que eles sofreram por causa do nome do Senhor, o que eles sofreram para não declarar que César era o Senhor, né? Que o imperador romano não era o Senhor, mas que Jesus era o Senhor, nós não fazemos nem ideia. E graças a Deus por isso, né? Nós não precisamos pedir por isso. Mas nós devemos agradecer a Deus pela liberdade que nós temos hoje, pela facilidade que nós temos de estarmos aqui hoje, ó, pregando a Bíblia com liberdade. O tempo propício é hoje. Por quê? Pode ser que quando chegar a enfermidade, quando chegar a dificuldade, e eu não estiver preparado para isso, eu vou maldizer o Senhor, eu vou reclamar, ou eu vou abandonar o Senhor, porque eu acho que aquilo não é para mim, que Deus não é justo, que Deus não é amoroso. Então, a hora de nós nos prepararmos é agora, porque esses dias virão, tá? Lembra que o apóstolo João registrou naquela belíssima oração sacerdotal ali de João 14:16? Ele disse: não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nós não devemos viver uma vida como se tudo fosse isso, fosse nesse plano. Tudo que é o que eu posso ver, é o que eu posso ter, é o que eu posso sentir. Não, irmãos, nós somos de uma outra pátria. A nossa pátria é celestial. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o que mais que o Senhor orou? Ele fez nessa oração. Ele afirmou que nós não somos daqui e orou para que o Pai nos livrasse do maligno. E também que o Pai nos santificasse na verdade. E ele completou: a sua palavra é a verdade. Então, o tempo que nós estamos aqui, nesse plano, que estamos no mundo, qual que é o nosso objetivo de vida? Qual que é o nosso objetivo de quem está ao nosso redor, de quem nos observa? É de nos santificarmos através da palavra de Deus.
que é a verdade. Ela não muda, ela é eterna e ela nos traz vida. Tá? Então, como que a gente se prepara? Como que a gente se blinda dos ataques do mundo, das pragas, do pecado? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir, viver, praticar a palavra de Deus. Então nós temos uma saída, nós temos um antídoto. Nós temos como nos blindar dessas pragas, desses ataques. Nós temos como nos blindar de Satanás, do pecado e do mundo. Né? O Senhor deu a solução aqui para nós. Mas será que nós estamos agindo da forma correta? Será? Olha eu já entrando na trend aqui, né? Será? Será que nós estamos agindo? Muitos estão ouvindo. O Evangelho vem sendo anunciado há séculos. E antes do Evangelho, entre aspas, antes de Jesus, já havia um Evangelho que apontava para o Messias. Então nós podemos falar que a palavra de Deus ela está no mundo há milhares de anos. Será que nós estamos agindo da forma correta? Será? Vamos voltar para Hebreus 12. Então ele começa falando ali, duas palavras que eu vou destacar aqui para nós. Ele fala de testemunhas e de carreira. Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer com essas palavras? Quando ele fala correr essa carreira, ele está falando para os seus ouvintes ali de algo que era de uma fácil compreensão para eles. Ele está falando de algo que era uma corrida que existia na época de 42 quilômetros, que hoje nós conhecemos como maratona. Esse percurso de 42 quilômetros era um esporte grego que ligavam duas cidades, Atenas a Maratona. Era esse percurso. Então o escritor aqui está falando, a nossa vida cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, é uma corrida de 42 quilômetros. Você vai sentir dor, você vai sentir cansaço, você vai padecer necessidade, você vai sofrer, mas fica firme, que nós vamos chegar no final. É essa corrida. Então, o público que... ele fala também do público que estava observando, né, o pessoal que estava ali acompanhando essas Olimpíadas, essa maratona, eles não eram espectadores comuns, mas eles eram celebridades da fé. É isso que o escritor de Hebreus está falando aqui. A palavra que ele usa aqui para falar testemunhas é marturos, no grego, que significa, que foi traduzido para nós, a palavra que nós conhecemos hoje como mártir. Então ele fala, viu, tem uma grande nuvem de testemunhas, tem um grande número de mártires que estão olhando para vocês. E o que é isso? Irmãos, é para a gente olhar a fé que eles tiveram. Né? Quando você resolve desempenhar uma atividade, seja ela física, seja ela profissional, o que a gente costuma fazer? A gente costuma olhar para alguém que fez aquilo e venceu. Então aqui o escritor está falando assim, antes de vocês houveram outros que também participaram dessa maratona. E eles venceram. E eles estão hoje olhando para vocês, mas não é no sentido, irmãos, de que mortos estão torcendo por nós. Não é isso. Né? Inclusive, esse versículo dá base por uma distorção aí, que nós podemos pedir ajuda para os mortos, para que eles intercedam por nós. Isso não é possível. O exemplo que o escritor está trazendo aqui é para falar assim, olha para a vida deles, se inspirem neles, que vocês também vão conseguir correr essa maratona. É essa nuvem de testemunhas. Né? E aí, se você voltar um pouco, um capítulo, né, o capítulo 11 de Hebreus, ali vai dar uma lista desses heróis da fé. Então o escritor está falando assim, lembra? Ele começa falando de Abel, do primeiro lá. Adão e Eva pecaram, mas logo já tiveram filhos. E esses filhos já tiveram que lutar contra o pecado. E o escritor volta lá em Abel, fala, lembra de Abel. Aí ele vai avançando, lembra de Enoque, lembra de Moisés, lembra dos profetas. Ele vai avançando. Que é para nós nos espelharmos nessas pessoas que também tiveram as mesmas lutas que nós temos hoje. Mas eles venceram. Tanto é que os seus nomes estão escritos aqui, no Hall da Fama, na galeria dos heróis da fé. E aonde que o escritor aqui termina essa galeria da fé? Ele começou falando em Abel, mas aonde ele termina? Ele termina em Jesus Cristo.
o autor e consumador da nossa fé. Ele venceu. Né? Nós cantamos aqui agora há pouco, e aqui na leitura também fala, né, que ele não fez caso da vergonha que ele ia passar, do sofrimento que ele ia passar. Por quê? Porque ele veria o fruto do seu penoso trabalho, que era também de nós sermos filhos de Deus. Jesus viu isso, contemplou isso e não fugiu da cruz. Né? Não foi uma tragédia Jesus ter sido crucificado. Ele foi até a cruz. É o maior ato de amor do universo. Né? E se a gente buscar hoje em dia, nós temos recursos, né? Filmes, peças, enfim. Quando tentam mostrar o que Jesus passou na cruz por meio de filmes e tal, a gente fica chocado, né? De ver o quanto que ele sofreu, foi envergonhado, quanto que ele apanhou, quanto que ele foi castigado, mas ele não desistiu. Ele não parou no meio do caminho, porque ele contemplava a glória do Pai, que o Pai seria glorificado na vida dele e na vida de cada um de nós que nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então ele traz à memória a natureza da nossa inspiração. São esses grandes exemplos de vida com Deus, né? É claro, quem que é o exemplo máximo que nós devemos olhar e seguir? É Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de fé, de obediência, de perseverança que nós temos. E ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o caminho para a nossa vitória nessa maratona da vida é olhar firmemente para a pessoa de Jesus Cristo, que mesmo sem merecer, sofreu o maior castigo de todos, sangrou até a morte em nosso lugar, mas ressuscitou. É o que nós acabamos de celebrar aqui. Né? E o Senhor falou, façam isso em memória de mim. Então nós temos um exemplo para nos lembrar que o Senhor sofreu, mas ele foi até o fim e ele ressuscitou. Então hoje nós estamos lembrando aqui da obra de Cristo, do que ele fez a nosso favor e que ele vai completar a boa obra que um dia começou em nós. Amém? Fiquemos firmes, irmãos. Então, ao mesmo tempo, Jesus ele é o ponto de partida, mas ele também é a linha de chegada. Né? Ele é a nossa inspiração e nós sabemos que ele é o nosso prêmio também. Tudo está em Cristo, a Bíblia se resume em Cristo. Ele venceu a morte e conquistou o grande prêmio do universo para nós. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 53? Isaías 53, o verso 10, 11 e 12. Olha só. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então é que nem a irmã Dete falou agora há pouco, né? Ele não ama o pecado, mas ele amou os pecadores. E qual foi a forma que Deus encontrou de amar os pecadores? Resgatá-los, né? Morrer em seu lugar, para que a gente deixasse de ser pecadores, né? Mas agora nos tornarmos filhos de Deus. Quer dizer que não vamos pecar? Não, nós ainda pecamos, mas agora nós temos o sangue para nos lavar. Nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo, né? Nós não precisamos, como falou lá em Hebreus, né? Desmaiar na nossa alma. Não precisamos carregar o peso do pecado, né? Ele falou assim, para a gente se livrar, né, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Volta de novo na ilustração do corredor. Esses atletas olímpicos aqui da antiga Grécia, e até hoje, né? Toda a tecnologia que é investida, sapatos mais leves, roupas leves, que transpiram, enfim. É para quê? É para que não haja peso. É para que a gente possa ter velocidade, não parar de correr, não cansar, não desanimar. Então nós precisamos nos livrar do peso. O peso são muitas coisas. Posso estar pesado com trabalho, com
limitações físicas, limitações financeiras, tem muito peso. Eu posso estar pesado com ansiedade, preocupações, mas ele fala, ó, vai se livrando disso. E também do pecado, não é só o peso. Então nós temos que lutar contra as coisas que estão atrasando a nossa carreira, né? O peso ele vai fazer com que a gente se torne mais lento, que a gente se torne mais devagar, cansado e que possa até desanimar. Porque se você estiver ali carregando esse peso, vai chegar um momento que você vai falar assim, ó, não dá mais, não aguento. Só que ainda faltam muitos quilômetros para a gente chegar. Então se livra do peso. Vai diante do Senhor e fala, Senhor, o que está pesado? O que está pesando? O que está atrapalhando a minha corrida? Preciso ir diante dele. Então enquanto eu estava ali arrancando aquelas pragas, que eram muitas, eu estava ali falando, Senhor, me dá essa força, essa perseverança, para me livrar de todo o peso, de todo o pecado. Porque ele vem, né? Ele vem só colocando sobre nós. O pecado ele vem se amontoando, né? Nos tornando pesados. Falou, Senhor, não quero, me dá essa força. Só que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, irmãos, não pensa que o negócio vai afrouxar, vai amolecer. Obrigado, irmã. A gente vai ter que continuar nos esforçando para nos livrar do peso e do pecado, tá? Não vai ter moleza, não podemos desanimar. Por isso que a gente já vem aqui até uma vez, aos domingos, né? Celebrar a morte e ressurreição do Senhor, é para que a gente possa renovar a nossa esperança, a nossa fé, nos fortalecer, olhando para Ele, que venceu. E a gente fala assim, ó, quero deixar o peso para trás e continuar minha corrida, continuar avançando. Então, voltando lá para a história da praga também, da leucena, por que ela prospera? Porque ela não é daqui. Ela não tem os seus adversários naturais contra ela. Então, ela nada de braçada aqui. E assim somos nós. Se nós entendermos que nós não somos daqui e vivermos como cidadãos do reino de Cristo, irmãos, nada que está ao nosso redor vai nos abalar. Porque nós somos de outro lugar. Nós não somos daqui. Virão, as situações estarão ao nosso redor, mas nós estamos imunizados. Então a leucena, ela prospera porque não tem ataque contra ela. Ela não sofre isso. Então ela vai embora. Então nós precisamos nos lembrar também que nós não somos daqui, nós somos do alto. Lembra quando o Senhor falou que nós precisamos nascer de novo? É nascer do alto. Agora nós temos uma nova natureza, a natureza divina. E nós estamos sendo transformados dia após dia com a vida divina que hoje habita em nós. Tem o pecado? Tem. Mas agora a vida divina vai suprimir esse pecado. Né? Vai fazer com que ele não tenha poder sobre nós, não exerça força sobre nós. Portanto, irmãos, mesmo com restrições, sofrimentos, humilhações, mesmo com tanto trabalho árduo, né, para remover essas pragas, com amor e obediência ao Senhor, nós seremos recompensados. Né? Aqui nós lemos também em Hebreus que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos essa vida santa, há uma recompensa. Nosso trabalho, que é árduo, que é pesado, não vai ser em vão. É isso que o Senhor fala, né? Que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E o que mais que o escritor de Hebreus aqui ensina para nós? Às vezes, irmãos, quando nós passamos por dificuldades, né, por restrições, a primeira palavra que sai da nossa boca é porquê. Mas o porquê, ele já falou aqui. Por que nós passamos por isso? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Aqui fala que a disciplina e o açoite vem do Senhor. Mas é porque nós somos filhos. Né? E o Senhor corrige aqueles que ama. Corrige os seus filhos. Disciplina os seus filhos. Com qual objetivo? De nós nos santificarmos. De nós alcançarmos a maturidade espiritual. Um filho bastardo, ele não tem correção. Ele não tem incentivo. Ele não tem um ensino. Né? Qual que é a figura que ele está usando aqui de novo? Um filho bastardo era aquele que os homens tinham com as suas amantes. Não era a esposa, né? A primeira. Eram outras. Então, no máximo que eles faziam era levar algum suprimento para esse filho. Mas esse filho não recebia disciplina, não recebia educação, não recebia correção. Era um bastardo. Mas o Senhor, aqui nós vemos em Hebreu, que ele não nos trata como bastardo, mas como filhos.
que somos filhos de Deus. Então, não estranhemos, né, como o apóstolo Pedro disse, né, o fogo ardente que surge no meio de vós. Não vamos estranhar isso. Não vamos estranhar açoite, disciplina, correção, porque o Senhor faz isso com o objetivo de nos levar à vida. Não é para reprovação. Não é como um castigo. Fala assim, você vai ser castigado aqui, eu não amo você. Fala, não, o Senhor ama, por isso que Ele corrige. Então, à primeira vista, todo esse sofrimento, esse pesar, pode nos levar a ter a intenção de desmaiar, desanimar da corrida, ou muitas vezes abandonar a corrida. Quantos casos nós já vimos assim, né? Irmãos que estavam entre nós, irmãos que nós conhecemos de outros grupos, que desanimaram, abandonaram a corrida, não buscam mais o Senhor, não querem mais saber, não querem mais ouvir, não querem receber nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de repreensão. Então, aqui ele fala, né, para a gente não menosprezar a disciplina que vem do Senhor. Então, se eu não entendo que o Senhor me disciplina, mas é para a vida, eu vou desdenhar disso, eu vou fugir disso. Eu não quero ser corrigido, não quero ser disciplinado. Mas nós vamos entender que tudo isso que o Senhor faz é para a santificação. É para que nós possamos crescer em vida e nos tornarmos parecidos com Ele. O Pai nos ama e deu seu Filho amado por nós, para que nós nos tornássemos também seus filhos amados. Lembra de Romanos 5:8? Dá uma espiadinha lá. Romanos, capítulo 5, verso 8. Poxa, eu não sinto que Deus me ama. Fala, Deus, me dá uma prova que o Senhor me ama. Aqui ele vai dar uma prova. Romanos 5:8. Vamos ler junto? Vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quer uma prova que Deus te ama? Olha para Jesus, o Filho amado de Deus. Foi castigado, foi disciplinado, foi envergonhado, só que sem pecado. Né? Deus o fez castigo por nós. Agora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, por que a gente acha que nós somos diferentes? Por que eu acho que eu não posso sofrer? Por que eu acho que eu não posso ser disciplinado? Se o Filho sofreu, Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os mártires da igreja sofreram, os cristãos eram jogados em arenas para ser devorados por feras, torturados, massacrados. Volta lá para Hebreus 11. Olha o que ele fala no final. 35. Mulheres, 11:35, né? Hebreus 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, né? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então você está vendo o que todas essas pessoas passaram, mas por uma promessa que ainda não tinha se concretizado. Eles sofreram tudo isso no Antigo Testamento, olhando para o Messias, colocando a sua fé no Messias que viria. Hoje nós não, irmãos. Hoje nós colocamos a nossa fé no Cristo que veio, andou entre nós, não pecou e morreu injustamente. Morreu no nosso lugar, né, para que nós possamos voltar a Deus, voltar à nossa pátria, né, voltar à nossa casa. E nós estamos aqui, dia a dia, sendo aperfeiçoados. E nesse processo de aperfeiçoamento, Deus pode usar, sim, correção, disciplina, açoites, para que a nossa fé seja
elevada, né? Que a gente viva uma vida digna diante do Senhor. E o versículo clássico de João 3, 16 e 17, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo de tal forma que não poupou seu Filho, entregou. Mas que a partir de Cristo, uma nova família ia ser gerada. Eu e você que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra e colocando a nossa fé em Jesus Cristo, nós fazemos parte dessa grande família e estamos incluídos no grande amor de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, não estranhem, tá? Virão problemas, virão dificuldades, virão desafios, mas nós vamos olhar firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém. Vai desanimar? Está difícil? Está difícil lutar contra o pecado? Está difícil de se desvencilhar dos pesos? Corre para o Senhor. Ô Senhor, me ajuda, me dá força. Eu quero continuar nessa corrida, cruzar essa linha de chegada e receber o grande prêmio direto das suas mãos. Amém? Que possamos nos esforçar, irmãos, diante do Senhor na busca da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esses grandes exemplos de fé, por homens e mulheres, Senhor, que se dedicaram completamente ao Senhor, olhando para aquele Messias que viria. Mas hoje nós estamos declarando aqui que o Senhor já veio, o Senhor morreu no nosso lugar e que o Senhor ressuscitou. E pela tua vida, Senhor, nós podemos ter uma vida aqui santa, justa, pacífica, Senhor. Senhor Jesus, e livre de todo pecado, livre de todo peso. Nós pedimos a sua ajuda, que o Senhor nos ajude a nos desvencilhar desse peso. Nos ajude, Senhor, a abandonar toda a prática de pecado, Senhor, que possamos ter uma vida santa diante de ti, Jesus. Amém. Amém.